Mas agora a gente vai falar sobre um assunto que afeta milhares de mulheres. A endometriose, uma doença ginecológica crônica que pode causar dor intensa e até infertilidade. Mas com o diagnóstico correto e o tratamento adequado, é possível ter qualidade de vida. Para nos ajudar a entender mais sobre esse tema, a gente recebe a médica ginecologista doutora Zuleika Guimarães e a médica radiologista doutora Francine Freitas. Muito boa tarde, muito bom receber vocês aqui. Obrigada, Val. Né? O nosso mês amarelo, que é justamente essa consciência do diagnóstico e tratamento da endometriose, né, Fran? Demais, importante. Quero começar, vamos falar sobre por que a endometriose acontece, né? O que é a endometriose e por que ela acontece? Na verdade, a endometriose é uma doença multifatorial, né? Não é uma coisa específica que dá, mas a gente sabe que a menstruação, anos e anos, né? Quem menstrua e não bloqueia a menstruação ou não tem um filho atrás do outro como era antigamente, por isso que a gente fala que é uma doença da modernidade. As mulheres modernas que não querem ter um filho atrás do outro passam a menstruar mensalmente, e isso pode, no futuro, dar uma doença chamada endometriose, né, Fran? Só que a presença do tecido endometrial, que é a camada mais interna do útero, fora dos limites uterinos. Essa camada era para existir somente no útero, mas fora do útero ela se localiza no intestino, na bexiga, nos ligamentos da região atrás do útero, que é chamada região retrocervical. Então, é associado com inflamação e fibrose, forma a endometriose. E pode dar no ovário, nem sempre tem. Por isso que a gente não tem como, às vezes, um ultrassom normal, a gente saber que tem endometriose, né? Mas é uma doença que também tem um componente genético. É sempre bom perguntar, sua mãe teve, alguém teve, e às vezes não tinha o diagnóstico na época, mas é importante saber que tem um cunho genético, mas não é só isso. É uma doença inflamatória crônica e que pode causar fibrose, dando as consequências, como o Fran falou, da fibrose pélvica. E sobre diagnóstico, né? Quais são esses exames? Como é que se diagnostica essa doença? O diagnóstico por imagem tem um papel muito importante na endometriose. O exame clínico do ginecologista e a anamnese, que é a entrevista que se faz no consultório, não é suficiente. Os exames especializados para endometriose são a ultrassonografia com preparo intestinal para mapeamento da endometriose e ou a ressonância magnética da pelve. O importante é que esses exames sejam feitos por radiologistas especializados em endometriose, pessoas que se dedicam a estudar realmente essa doença, porque tem um papel muito grande na definição do tratamento, se vai ser tratamento clínico ou se vai ser tratamento cirúrgico. Mas é muito importante também em suspeitar da endometriose, a gente já até conseguir fazer o exame, que a gente sabe que não são todos radiologistas que têm essa especificidade, né, esse treinamento, a gente já tem que começar a tratar. E isso é o diagnóstico clínico, até porque o exame radiológico, ele vai estadiar, vai mapear, mas suspeitou, comece o tratamento, não deixa essa mulher sofrendo. E tem muita mulher que acaba normalizando a dor, então sente cólica, vai ao médico e não relata que sente dor, né? Porque acha que sexual. E acha que é normal, né? Cólica não é normal. A gente precisa desmistificar isso. Existe uma cultura muito grande de que cólica é normal, mas uma cólica progressiva que faz com que você falte ao trabalho, que você não queira participar de outras atividades sociais, deve ser investigada. A endometriose é uma doença comum. Ela eu digo passível assim, de tratamento. Passível de tratamento. Né? Porque a gente fala, é uma doença que pode causar até infertilidade, mas se ela é diagnosticada cedo, tratada, talvez ela não tenha as complicações futuras. E é isso que a gente está aqui, é para preservar a pelve. E a fertilidade. Exatamente, que aí a fertilidade... E é justamente isso que eu queria conversar com a senhora, doutora Zuleika. As mulheres que não buscam tratamento adequado, né, podem ficar inférteis, né? Mas quem busca o tratamento cedo, entende a importância, inclusive, de buscar o médico, né? O ginecologista, de forma periódica, descobre cedo e tem uma vida comum, né? Exatamente. Tem várias pacientes, né, que não têm essa clínica soberana, né, de sentir cólica e ter... Não é só quem tem cólica
de não conseguir ir para o trabalho ou para a escola, que pode ter endometriose. Às vezes o fator genético é predominante e ela tem. E muitas pacientes, a gente fala que em torno de 1 a cada 10 pacientes vai ter o diagnóstico, isso subestimado, porque a gente sabe que muito mais gente tem. Eu acho que é muito mais. Muito mais. Porque agora a gente está tendo os exames que vai dar o diagnóstico, né, Fran? Às vezes mas a paciente, infertilidade, a gente sabe que isso é muito maior. Muito maior, Em média, 50% de livro. Na minha realidade, 70%. E tem paciente, uma vez Fran disse isso numa aula que ela dá no meu curso, que às vezes o único sintoma da paciente que tem endometriose é a infertilidade. É a infertilidade. Né? Você que falou isso uma vez. E é verdade. É verdade. Ela só descobre quando quer engravidar, porque 25% das pacientes portadoras de endometriose são assintomáticas. Então, assim, se você tem mãe, irmã, parente de primeiro grau com endometriose, investigue. A endometriose é uma doença comum. Na dúvida, investigue. E tem gente que acha que endometriose é sinônimo de fazer cirurgia, mas nem sempre, né? Não. A maioria é tratamento clínico, a grande maioria. Agora, realmente, tem casos cirúrgicos que merecem atenção e realmente a cirurgia traz um conforto para a mulher muito grande, entendeu? Quando bem indicada e feita por uma equipe, né, Zu, preparada, ela traz o benefício real para as pacientes. E aí, isso é a importância de fazer o tratamento clínico que a gente fala e prioriza hoje, não é só o bloqueio hormonal. Não menstrua mais, isso vai resolver? Não, porque é uma doença que tem um componente imunológico e inflamatório. Então, a gente precisa ir além de só fazer o bloqueio hormonal. 30% das pacientes não respondem ao bloqueio hormonal. E o que é que ela vai melhorar na maioria das vezes? Tem pacientes que só em fazendo o tratamento